Oi gente, eu sou a Karina e esse é meu canal. Falando sobre livros, hoje a gente vai falar sobre o livro Imago, que é o terceiro livro da trilogia Xenogênesis, da Octavia Butler. Vai ter spoilers nesse vídeo porque eu vou falar sobre o terceiro livro de uma trilogia, então inevitavelmente eu vou falar algumas coisas sobre os livros anteriores, que se você não leu ainda nenhum dos dois, você não vai querer saber. Se você não leu os outros livros, pula esse vídeo, eu perco os views, mas eu não me importo. Nesse livro a gente acompanha mais um dos descendentes da Lilith, né? A impressão que eu tenho é que esses livros são feitos para você acompanhar uma geração inteira, né? De uma nova espécie. Porque no primeiro livro, a Lilith, com muitos humanos, milhares de humanos, foram salvos por uma espécie alienígena, os Oankali, e eles salvaram, passaram-se mais de 2 séculos dentro, os humanos ficaram em estado de dormência dentro da nave, né, por mais de 2 séculos, e eles foram despertados, por isso o primeiro livro chama Despertar em português, né, o Dawn, que é o amanhecer, seria uma coisa assim. Então eles são despertados e os Oankali deixam bem claro que eles vão ser os originários de uma nova espécie, que os Oankali fazem uma troca e essa troca é de DNA. Eles acham o DNA humano interessante, fascinante, então eles resolvem criar uma nova espécie a partir da união dos humanos com os Oankali, né? E a Lilith é a primeira a ter esses descendentes. Então ela é chamada de bruxa, de demônia, de maldita, porque ela resolveu, entre aspas, né, ficar com os Oankali e ter filhos da forma que eles escolheram para fazer essa troca com os humanos. No segundo livro a gente acompanha o Akin, que é o primeiro filho do sexo masculino da Lilith, porque até então se passaram já uns 30 ou 40 anos desde o primeiro livro. Até então ela só tinha tido filhas, né? E os Oankali não queriam ter os filhos do sexo masculino, porque eles achavam que os machos humanos eram muito, né, imprevisíveis, e eles teriam que deixar muito mais humanos do que Oankali para que eles conservassem as características que eles queriam que fossem passadas adiante, né? E nesse terceiro livro a gente acompanha o Jodas, que é mais um descendente da Lilith. Tudo indica que ele vai ser do sexo masculino. Quando ele entra na metamorfose dele, ele entra de um jeito diferente, que não é o jeito que eu tinha ouvido falar que era desse jeito. E quando o pai dele, né, parent, né, porque é um ser sem sexo, toca nele e percebe que ele tá virando um Oloi. A Lilith também percebe imediatamente que ele tá virando um Oloi. Mas não era pra ele virar um Oloi, porque os Olois não eram ainda pra começar a surgir, né? Porque eles são uma espécie alienígena, eles têm todo um timetable, tem todo um tempo ali deles, uma agendinha deles que eles querem seguir. Não era pra ter Oloi ainda, mas ele acaba entrando. Quando ele entra na metamorfose, percebe que ele tá virando Oloi e não tem nada o que fazer. E como ele é o primeiro da sua espécie, ele não tem um guideline, ele não tem o que seguir, ele não sabe o que fazer. Então tudo que acontece com ele, a metamorfose, é uma metamorfose esperada, mas as reações dele, né, não são esperadas. Então as habilidades que ele passa a ter não são esperadas, né? E daí existe uma reunião lá da cúpula, né, e tal, e querem exilar ele pra nave, e ele não consegue se imaginar vivendo numa nave, porque ele sempre viveu no planeta, né? E ele não consegue imaginar que ele seria feliz vivendo na nave, porque ele precisa de contato, ele precisa de novidades sempre, e na nave ele não teria essas novidades que o planeta daria pra ele. Então ele sai em peregrinação, e daí o livro acompanha ele nessa peregrinação, durante esse período de peregrinação, e a segunda metamorfose dele também, que é quando ele realmente se torna um Oloi adulto, né? Porque ele ainda não é um adulto. É muito interessante você também perceber que, apesar de ser um livro de ficção científica, a parte psicológica é muito importante, né? Nos 3 livros, com a Lilith, com o Akin e agora com o Jodas, é muito importante, é muito marcante essa coisa da questão psicológica, porque o Jodas, principalmente, o psicológico dele, a forma como ele está se sentindo, afeta muito ele fisicamente, muito mesmo. Durante o livro todo ele tem várias mudanças físicas que aparecem por causa do estado psicológico dele. Então, apesar de ser um livro de ficção científica que fala de manipulação de DNA, desse tipo de coisa, de nave espacial e etc., é um livro que a trilogia também
trata muito do aspecto psicológico dos personagens principais, dos personagens que eles narram mais, né? Porque todos eles são humanos, né? A Lilith é uma humana, o Akin é um humano Yonkali e o Judas é um humano Ioloi. Então, os Olóis são seres sem sexo, né? Os Olóis são seres que não têm determinação de sexo, ele não tem a genitália mesmo, nem masculina nem feminina. Então ele é um ser sem sexo. Mas isso pra ele não é um problema. Existem outras questões. O fato dele ser o primeiro da sua espécie, ser um ser que ninguém sabe como lidar, ser um ser que as pessoas querem exilar e quando ele não consegue se imaginar em exílio, vivendo em outro lugar que não seja o lugar onde ele já vive agora. Então, os anseios dele por ter parceiros e tal. Então é um livro muito, muito legal. E assim, é o encerramento perfeito dessa trilogia. O livro é maravilhoso, a trilogia é excelente, a Octavia Butler é rainha. Sem palavras. Então eu recomendo muito esse livro, eu recomendo muito a trilogia Xenogênesis da Octavia Butler. Em português, infelizmente, só tem o primeiro, mas se você consegue ler em inglês, mesmo que seja aos pouquinhos e tal, usando dicionário, eu recomendo muito você ler a trilogia Xenogênesis. Se você gosta de ficção científica, né? É importante isso, é importante gostar de ficção científica, porque é bastante ficção científica mesmo. Então, mesmo que seja aos pouquinhos, usando dicionário, eu recomendo muito, tá bom? Então é isso. Trilogia Xenogênesis da Octavia Butler, o terceiro livro, Imago. Recomendo muito a leitura. Qualquer livro da Octavia Butler, simplesmente leia, tá bom? Então é isso, me sigam nas minhas redes sociais, além do Twitter e do Instagram, eu também tenho lá um perfil no Goodreads, então você pode acompanhar as minhas leituras, o que eu coloco lá na minha estante para ler no futuro, as notas que eu dou para os livros que eu leio, os reviews que eu faço, tá bom? É isso, até o próximo vídeo. Tchau!